mais um livro da Christine Hanna que me fez derreter de tanto chorar. Mais um livro da Christine Hanna que toda a humanidade precisa ler, principalmente alguns líderes mundiais aí, né? E eu tô num lugar propício, né? Por que que tantas nações se preocupam tanto em construir muros gigantescos se a gente podia construir pontes? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Estamos num ambiente novo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma jornalista bibliófila que mora na Inglaterra. E hoje, gente, nós vamos falar do livro As Heroínas, da Christine Hanna. Vou deixar a capinha aí para vocês, que eu não tô com ele em mãos. O meu exemplar está no Brasil. Obrigada, arqueiro. E nós vamos falar então sobre esse livro que eu amei e chorei demais. Esse é um livro que vai tirar aí as lentes desse mundo masculino que a gente vive e vai dar foco às ações heróicas de mulheres em uma guerra que não era para ter existido. Eu tô falando da Guerra do Vietnã. Eu separei esse vídeo em 3 partes e eu vou te explicar por que que você precisa ficar até o final do vídeo. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre sinopse, vou comentar a sinopse do livro. A segunda parte eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Vietnã, as minhas impressões sobre a história contando a Guerra do Vietnã e as lições que a gente pode tirar disso tudo. E a terceira parte, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o final do livro e essa parte sim teremos spoilers, então só fique até a terceira parte do vídeo se você não se importar com spoiler ou se você já tiver lido esse livro, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais os meus sentimentos com essa leitura. Bom, então nós vamos conhecer a nossa protagonista, que é a Frances McGrath. Essa protagonista, gente, ela só queria dar orgulho ao seu pai e ser inserida na parede de heróis que tinha na casa dela. Só que essa parede de heróis estava ali composta por uma série de homens de gerações passadas da mesma família, homens que serviram ao país. E nós estamos falando de Estados Unidos, tá? E como eu disse, tinha um problema ali, o problema é que a parede só tinha homens. Mas teve um belo dia que ela ouviu uma frase que mudou a sua vida. Mulheres também podem ser heroínas. Ela, estudante de enfermagem, resolve então se alistar no exército dos Estados Unidos como enfermeira, assim como o irmão que também se alistou ao exército, e ela vai para a Guerra do Vietnã. E aí, gente, ela se arrepende amargamente e vê o quanto a parede do seu pai tem um preço muito alto. E aí ela entende, gente, que essa parede nunca teve espaço para ela, não importa o que ela fizesse. Vinda de uma família tradicional norte-americana e muito conservadora, eles eram de Coronado Island. E aí, gente, ela sempre foi muito certinha e ela percebeu que a guerra estava dura demais. Ela viu as piores atrocidades, coisas que nenhum ser humano deveria ver, nenhum ser humano deveria passar. Mas foi justamente nesse ambiente hostil que ela descobriu a sua maior paixão: salvar vidas. A guerra, apesar de continuar, ela teve um fim para a protagonista, ela voltou para casa e nessa volta ela passou por situações inusitadas, inesperadas, em que o próprio país, a própria sociedade do país estava já rejeitando e hostilizando os veteranos e rejeitando com todas as forças aquela guerra que eles não queriam mais. E aí os traumas começaram a aparecer e ficar muito evidentes e muito aflorados, né? E essas mulheres, essas enfermeiras que salvaram tantas vidas, tanto dos soldados americanos quanto dos civis também vietnamitas, né? Essas mulheres se tornaram invisíveis para o próprio país. Bom, a Guerra do Vietnã durou 20 anos e apesar assim do presidente dos Estados Unidos permanecer durante todo esse período dizendo
que os Estados Unidos estavam ganhando a guerra, na verdade, gente, essa vitória nunca chegava e a população começou a sentir isso e começou a ficar contrária à guerra. E o que de fato chegavam e aos montes eram corpos destroçados dos soldados em caixões, quando não eram apenas as cartas do governo direcionadas às famílias dizendo da morte daquele soldado familiar ali, que não pôde ter os restos mortais recolhidos. A população foi perdendo as esperanças e exigindo respostas, até chegar um momento em que o próprio governo dos Estados Unidos foi meio que obrigado a assinar esse acordo de paz. E além disso, gente, milhares de pessoas perderam a vida, norte-americanos, né, perderam a vida dentro do próprio país com repressão policial por causa de manifestações. E isso, gente, nós estamos falando do país que é a maior democracia do mundo. E isso a gente vê que ainda acontece, né? E um dos pontos fortes, assim, desse livro para mim é que essa autora, que é uma escritora americana, né, ela não poupou o leitor de críticas mesmo, né, ao próprio país, Estados Unidos. E aqui não tem romantização, aqui não tem aquela falsa ideia de heroísmo, de patriotismo. Na verdade, ela mostrou como que o patriotismo do povo tem uma origem distinta e diferente, na verdade, dos interesses dos poucos que estão no poder. Na verdade, gente, o povo e esse patriotismo que eles têm, eles vão para a linha de frente para defender interesses de uma pequena elite. Enfim, bora para a parte de spoilers. Então, aqui, a partir de agora, vou contar um pouquinho sobre o que aconteceu no final desse livro. Bom, eu já falei um pouquinho sobre como a Frances chegou nos Estados Unidos e ela enfrentou uma rejeição da própria população, né? Mas essa rejeição que ela enfrentou contra os veteranos não era nada perto da rejeição que ela teve que enfrentar do próprio pai. O pai a rejeitou muito, gente. Isso foi muito sofrido de ler. Eu, assim, fiquei muito triste com essa situação toda, né? Um pai conservador, um pai de uma família tradicional em que a filha era preparada e criada para casar e ter filhos e cuidar da família. Então, ela sofreu uma rejeição enorme. A questão da parede dos heróis foi uma questão. Eu fiquei muito triste com as situações todas. Mas, gente, o que me pegou e que me deixou até com um pouquinho de esperança é que lá no final, né, depois de muitos anos, teve uma homenagem aos veteranos, que os próprios veteranos conseguiram, depois de muito batalharem essa situação. E nessa homenagem dos veteranos, que o governo acabou fazendo, né, o pai disse uma coisa muito bonita para a própria filha, sabe? Então, assim, me deu um quentinho no coração. E uma coisa que eu não sabia e que com essa história eu acabei ficando sabendo, né, e que me deixou muito impressionada e muito triste, é que muitas pessoas, principalmente no período ali que a Frances, que ela era, né, no segundo ano dela na guerra, muitos soldados, eles estavam mais propensos a ter câncer e as mulheres a ficarem inférteis, né, por causa de uma substância que foi jogada. Então, assim, gente, é uma tragédia atrás da outra. Agora, eu preciso dizer uma coisa. Eu sabia que o Jamie estava vivo. Gente, eu tô dando spoiler pro meu marido agora que eu percebi. Ele vai ler esse livro. Esquece. No momento que ele foi ferido, embora tivesse ali quase que uma certeza que ele não resistiria, né, existiu a dúvida. E essa cena foi narrada de uma forma muito intensa. E eu falei, ai gente, ele precisa estar vivo. Eu estava esperando o final para saber se ele estava vivo. E aconteceu, e é um final que também dá depois de tantas tragédias, é um final que aquece um pouquinho o coração. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like, que é muito importante para mim, tá? Me diga nos comentários se vocês gostaram e se vocês já leram As Heroínas. Tem mais algum da Kristin Hannah que vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal também? Tenho que dizer que esse empatou com o Rouxinol para mim, tá, gente? É um livraço, um livrão mesmo,
que vale cada palavra e cada página. É isso. O link do livro estará no box de descrição. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.